Já iniciamos de forma inconsciente a materialização das estruturas de um mundo regenerado. No futuro espiritual da Terra, veremos que as nossas organizações vão acompanhar os sistemas de funcionamento iguais aos das conhecidas colônias espirituais. Veremos também que somente o Ministério da Regeneração está fadado a desaparecer, já que, com o tempo, o orbe entrará na busca de uma perfeição mais consciente, realizando as limpezas das esferas inferiores e diminuindo acentuadamente a sua existência, até que não tenhamos mais planos inferiores, apenas campos de sublimação e crescimento efetivo. E não para por aí, vamos descobrir hoje o que é o Espírito. Sejam muito bem-vindos à nossa série Futuro Espiritual da Terra, num oferecimento de Cineluz, o streaming da luz, que contém muitos cursos para te assinar, ver, fazer, por um preço maravilhoso. E também o livro Futuro Espiritual da Terra tu encontra no link aqui embaixo na descrição para acompanhar conosco. Esse que é um dos meus livros favoritos. E vamos lá, a excursão ao plano físico, porque os nossos mentores estão aqui na crosta. Como que é a visão deles do lado de lá, aqui para o nosso plano encarnado? Lembrando que eles estão lá encarnando Lísias. Depois de algumas semanas envolvidos na fixação e na manutenção natural da gestação de Lísias, alguns dos nossos amigos, já libertos do compromisso inicial, tinham a permissão de retorno à colônia nosso lar, enquanto outros deveriam ficar acompanhando o desenvolvimento fetal para assegurar tranquilidade na formação do corpo. Clarencio, o nosso mentor, convidou-me então, convidou André Luiz, para sairmos e executarmos algumas tarefas sob a sua responsabilidade na esfera do plano físico. Eu não sabia para onde iríamos, mas o acompanhei com satisfação no desejo de poder ser útil. Encaminhamos-nos para um centro de atividades espirituais, que era a base em que se realizavam diversos trabalhos, desde a orientação evangélica às crianças, jovens e adultos, bem como a prática da mediunidade nos trabalhos assistenciais aos necessitados, dos tratamentos diversos, como o passe, até os atendimentos especiais dos grupos de estudos mais específicos. Poderíamos dizer que ali existia o ensaio para a materialização futura dos diversos ministérios que existem em nossa colônia, constituindo-se como verdadeiras miniaturas destes. Olha que interessante, né? Porque o universo, gente, é uma escala infinita. Clarencio esclareceu que os homens trabalham de forma inconsciente para organizar estruturas iguais às das colônias do plano maior, que os envolve. E, por nossa vez, ao nos aperfeiçoarmos no tempo, efetivamos as mudanças de nossas instituições espirituais nas características daquelas outras que se encontram em melhores condições que as nossas, seja na forma de funcionamento ou na própria estrutura organizacional. Conforme os encarnados nos materializam, ou seja, conforme nós nos aproximamos dos planos superiores, os planos superiores também se aproximam dos planos mais superiores ainda. Então, conforme os encarnados nos materializam, materializam nós, os espíritos, eles se referem, nós também, os espíritos, materializamos aqueles que estão mais sutis em relação a nós, numa escala infinita de recursos e crescimento. Então, as próprias colônias espirituais estão se aperfeiçoando para atingir grau de aperfeiçoamento aos mundos ainda mais elevados do que o plano espiritual ao redor aqui do nosso planeta, numa infinita linha de evolução cósmica. Sem que eles percebam, agora se referindo aqui a nós, sem que a gente aqui, nós encarnados, percebamos, as instituições religiosas agrupam-se com diversos campos de atuação para a formação de verdadeiros núcleos de trabalho que darão origem à formação de ministérios. Estes, ao fugir da feição personalística, ou egóica, que reflete mais a pessoa do que a obra, se comprometerão com o trabalho em primeiro lugar, valorizando os efeitos positivos que esses núcleos promoverão na existência dessas pessoas, no resgate e na regeneração. É assim que teremos no orbe verdadeiros centros de estudos aprofundados das realidades transcendentes, à feição do Ministério do Esclarecimento, ligadas aos grandes núcleos científicos, que se interessarão pelos estudos da realidade espiritual. Também encontraremos nos hospitais terrenos a manifestação do Ministério do Auxílio, com todas as suas funções que existem nas colônias espirituais, nos setores da recuperação da saúde interior, com departamentos de tratamento de desobsessão,
da aplicação fluídica, como também a medicamentosa, né? E de oração em benefício dos doentes em recuperação, realizando a limpeza final das imperfeições em busca da harmonia perfeita. Os trabalhos de informação e os contatos entre as diversas instituições terrenas, assim como os núcleos espirituais de trabalho, acontecerão de forma mais natural e espontânea. Será algo comum na sociedade futura, não só com as esferas espirituais próximas da Terra, mas também com planetas vizinhos, materializando o Ministério da Comunicação. Sim, pessoal, tudo isso são áreas que nós teremos no mundo regenerado. E uma delas não vai existir, a gente vai ver qual. Assim ocorrerá também com os outros setores da atuação humana, né? Materializando no orbe os ministérios da elevação e da união divina. E somente o Ministério da Regeneração estará fadado a desaparecer, já que com o tempo o orbe entra na busca de uma perfeição mais consciente, né? E realiza a limpeza que a gente fala dos umbrais, né? Das esferas inferiores, diminuindo então muito a existência destes, até que não tenhamos mais planos inferiores, né? Apenas campos de sublimação e crescimento efetivo. Isso é depois já do mundo regenerado, né? Já se encaminhando ao mundo ditoso, ou seja, daqui a mais de 1000 anos, né? Nós veremos isso. E André Luiz está admirado, né, com essas orientações a respeito das características do mundo de regeneração no qual o planeta está se tornando. Era uma bênção estar sobre a orientação desse mentor amigo que nós aqui estamos, né, presente desde os primeiros momentos do meu despertar e que, aos poucos, me entregou a responsabilidade de caminhar com meus próprios pés, libertando-me das dependências mentais em que eu costumava me manter para continuar na posição de criança espiritual, né, sem querer caminhar para a minha libertação real. Foi quando Clarencio, lendo meus pensamentos, esclareceu: a saída é para dentro. Uma das características da personalidade regenerada é a de, à medida que desperta, precisa cada vez menos de orientação externa para buscar a sua iluminação e conseguir desenvolver os valores espirituais depositados por Deus como potencial divino em nosso ser. O caminho, a partir de agora, deverá ser para dentro de si mesmo, do mergulho no universo interior, pela autodescoberta do que propriamente uma necessidade de esclarecimentos que venham de fora. Viu só que a gente tanto fala com vocês, que nós tanto conversamos aqui no canal, né? É justamente isso, o encontro de todo o universo que já existe dentro de cada um de nós, né? Só que é literalmente o que ele disse aqui antes, né? Para isso, gente, a gente tem que fazer uma libertação da prisão mental, né? Que a gente apenas verifica o mundo com a ferramenta da mente que não serve para isso, como tanta gente conversa aqui nesse canal, né? Aqui nesse magnânimo canal que eu espero que tu seja inscrito, porque se tu é um ser verdadeiramente desperto da luz, é aqui os conteúdos de ponta da espiritualidade que tu encontra, né? Então eu tenho certeza que tu é inscrito aqui. Então, a fase do autoconhecimento acontecerá em todos os quadrantes do planeta. Por isso que eu digo que esse é um canal do futuro. E olha só que interessante, porque vamos a quê? Vamos ao caminho do espírito. Porque o Clarencio parou por alguns minutos para coordenar as ideias e continuou. O homem terá de caminhar na direção de sua natureza, de sua real natureza, o espírito. Dessa forma, desenvolveremos as condições para que ele predomine sobre a matéria, abrindo caminho para transformar a Terra em um mundo ditoso, movimentando-se na concretização de ser divino ou celeste, como aqui esclareceram os mentores da espiritualidade a Allan Kardec. E ele fala sobre a natureza essencial. Para isso, precisamos fazer primeiro a nossa purificação no encontro com essa natureza essencial nossa, né? Que traz potenciais de criação inimagináveis para a inteligência comum dos homens contemporâneos. Se com essa caminhada interior, o homem aumentar a capacidade de uso do seu cérebro, ampliando os limites que apresenta hoje, ultrapassando gradualmente esse potencial para muito além, até que despertemos totalmente nossas qualidades espirituais. E ele não para por aí. Ele fala o que é o espírito. O espírito é a força de Deus dentro da vida. E é por ele que as coisas acontecem, para mudar as perspectivas da matéria
em qualquer lugar que ela esteja. É por isso que a gente tanto fala aqui sobre a materialização e a manifestação da realidade no mundo, né? É através da vontade do nosso espírito, da nossa alma. Quando a gente alinha a mente, né? Ou seja, a gente está sob o domínio da mente e a alinha com a alma, nesse soltar e confiar total, as coisas acontecem. Todos nós representamos a capacidade de atuação do Pai em todos os lugares, refletindo a grandeza e sua magnanimidade e sabedoria. Magnânimos inscritos. Não queremos dizer com isso que vamos materializar Deus em nós, até porque, né? Mas quando passarmos a fazer a sua vontade acima das nossas e nos identificarmos com seus propósitos divinos, que na verdade é a nossa verdadeira essência, né? Que são a essência do próprio universo, apagaremos todos os traços de personalidades transitórias que já tivemos e criaremos uma comunhão perfeita com a sua vontade superior, que na verdade é a da tua alma. Como no dizer de Jesus, começaremos a ser um com ele, né? À medida que falava sobre este tema, Clarencio começava a iluminar o semblante amigo, como se estivesse envolvido por forças invisíveis que os inspirava nas colocações. Após alguns instantes, ele continuou: André, meu filho, apesar de os homens ainda não compreenderem a importância de uma mudança profunda em seu comportamento, é com esse propósito que todos nós, amigos e protetores, temos trabalhado. Precisamos que nos ajudem a despertar a necessária mudança dos valores deste planeta e que sintonizem conosco nela. Né? Quanto mais os homens assumirem a real consciência de transformação, mais faremos o trabalho contínuo de parceria que tanto necessitam. E será tão clara e natural essa colaboração mútua que quase não haverá separação entre as duas esferas, a do mundo material e a do mundo incorpóreo. Modo de dizer, né? Porque ainda são corpos. A incorpóreo é a vida do espírito, né? Que é imaterial, incorporal e informe, livre da forma. Daí sim, né? Realmente não haverá mais essa distinção entre essas esferas. Ambas farão parte de uma só realidade que funcionará perfeitamente, buscando uma finalidade única, que é o aperfeiçoamento de tudo e de todos. Então agradeço ao like neste vídeo, caso tu busque o teu aperfeiçoamento. Assim mais pessoas buscarão, na verdade encontrarão, aperfeiçoamento. Porque chegaremos na legítima fraternidade, né? Porque nesses dias a humanidade começará a compreender o que significa a legítima fraternidade. Os padrões da existência, em caráter geral, serão influenciados por virtudes, como a da abnegação, a caridade, o perdão espontâneo, pela compreensão do outro e de si mesmo, né? Principalmente. Porque o perdão é quando se compreende a nossa responsabilidade em tudo. O carinho natural e o respeito a todos, transformando o mundo num verdadeiro paraíso celestial. O mundo já é um paraíso celestial, né? Basta olhar para o pôr do sol, nascer do sol, para um dia chuvoso. Só quem não percebeu ainda que vive no paraíso são os homens, né? Só que não perceberam que vive no paraíso, por isso não agem como tal. No paraíso já vive. Paraíso celestial, né? Olha, tem seres que vêm de outros mundos para ver a beleza desta terra aqui, nos convidando a trazer essa beleza para dentro de nós. As doenças também desaparecerão aos poucos, porque o trabalho será harmonioso e satisfatório para todos. Não existirá peso algum naquilo que fazemos, pois escolheremos naturalmente o jugo suave e leve que nos prometeu Jesus no passado, confirmando o desaparecimento das nossas dores. Estava tão embevecido com a contemplação desse futuro humano que algumas lágrimas desciam espontaneamente dos olhos de André Luiz. Não havia percebido também o sutil e silencioso afastamento de Clarencio, na intenção de me alimentar da sensação de paz e harmonia que seus esclarecimentos tinham me proporcionado e pudesse aproveitar melhor meu estado de serenidade interior. Eu espero que tu aproveite o teu estado de serenidade interior aí também. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!